Por exemplo, dados que foram divulgados pelo jornal Estado de São Paulo revelam que o número médio de presos no regime semiaberto beneficiados pelas saídas temporárias em São Paulo é 4 vezes maior do que a quantidade de tornozeleiras eletrônicas que o governo dispõe. Os números revelam a dificuldade em monitorar os detentos durante um benefício e apontam um dos motivos para o não retorno deles às penitenciárias. O Estado dispõe de 6.500 tornozeleiras e só na primeira saída temporária deste ano, quase 33 mil detentos foram beneficiados. Eu vou começar essa rodada com o Roberto Mota, porque assim, a gente tem tratado dessa questão de forma reiterada, muitos aspectos. Agora, esse levantamento trazido pelo jornal Estado de São Paulo é muito interessante, né, Mota? Porque acaba sendo também uma resposta para o insucesso do dispositivo das saidinhas temporárias, né? Já que muitos que se beneficiam do dispositivo da saidinha acabam se aproveitando da falta da tornozeleira para nem voltar. Caniato, mas a maior razão para o insucesso da medida é que ela não faz nenhum sentido. A gente tem que colocar isso logo na mesa. E eu fico muito feliz de estar aqui numa emissora. Você acabou de anunciar a notícia e você usou a palavra detentos, Caniato. Você podia ter usado reeducando. Eu ia ter um troço aqui, cair aqui no chão e eu ter que me levantar. Eu garanto que tem em outros lugares as pessoas vão usar apenados, sim, pessoas privadas de liberdade. Então, para começar, essa loucura de saída temporária já devia ter acabado há muito tempo. Enquanto não acaba, o uso de tornozeleira é uma boa medida. Eu conversei com policiais de São Paulo e eles me informaram que o monitoramento é realmente eficaz para determinar se o criminoso, que não costuma ser uma pessoa que cumpre regras e leis, né, para determinar se ele está cumprindo as condições da saidinha. Eles me dizem que existe uma tal integração hoje em São Paulo que o centro de monitoramento detecta se o criminoso está em algum lugar, num horário que ele não poderia estar, e já existe um procedimento para retornar o criminoso à cadeia, rapidamente. Parabéns para a Polícia de São Paulo. Agora, nem mesmo um governador como o governador Tarcísio de Freitas consegue fabricar dinheiro. O melhor caminho, na minha opinião, é o Congresso derrubar de vez o veto do governo e acabar de uma vez por todas com esse absurdo da saidinha temporária. Você, Cristiano Beraldo, que é preciso considerar erra o Estado quando não compra o número suficiente de tornozeleiras ou a Justiça quando concede o dispositivo, a liberdade a esses presos sem que o Estado tenha o número suficiente de tornozeleiras? Tá tudo errado, Caniato, tá tudo errado, infelizmente tá tudo errado. Não é à toa que o crime organizado vem se fortalecendo de forma consistente e exponencial no Brasil. Se a gente observar o orçamento das polícias, é algo risível. Geraldo, eu vou trazer um dado. O seu áudio tá ok, mas a sua imagem parece de uma TV com defeito dos anos 80. A gente vai retomar a conexão para a imagem ficar perfeita aqui para as pessoas que nos acompanham por vídeo. E eu passo então para o Zé Maria para trazer também a reflexão sobre esse levantamento trazido pelo jornal Estado de São Paulo. Faltam tornozeleiras, pelo menos no Estado de São Paulo, Zé? É natural que não tenha tanta demanda e falte tornozeleira, mas se houver a demanda e houver modificação na regulamentação da lei, é evidente que o Estado vai ter que comprar e não é tão caro assim comprar as tais tornozeleiras eletrônicas. Eu acho que mesmo com as tornozeleiras, a Polícia Penal, hoje já existe uma Polícia Penal formada aqui, novos concursados, deve ter um pessoal especializado em rastrear. Eu não consigo entender essa história do semiaberto, não consigo entender essa história da saidinha sem um controle. É preciso controlar para proteger a sociedade. E esse controle não é tão difícil, porque na vara de execuções penais, quando alguém pede e é concedida a liberdade, não é liberdade condicional, e nos Estados Unidos esse semiaberto tem um endereço. Quando há a saidinha, tem um endereço. É fazer a incerta, né? É ir lá e ver se ele está, depois das 8 horas em casa, ver como é que é a história. Como é que ele está, se ele está usando bebida alcoólica, porque é proibido, não é uma liberdade, é uma situação para ele ficar com a família e imediatamente fazer esse retorno à prisão. Essa que deve ser a realidade.
Agora, sobre custos, não sei. O custo aqui do Distrito Federal, por exemplo, é de 2 milhões e 800, quase 3 milhões por mês, aqui todo o sistema de tornozeleira eletrônica. Não é pouco dinheiro, mas é o custo, né? É o custo de uma adequação de um sistema. Na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, existem vários projetos que endurecem para essa situação. Mas o mais interessante é o projeto apresentado pelos governadores de acabar com a progressão de pena. A progressão de penas, ela é mais grave, mais danosa até do que saidinha e do que essa possibilidade do semiaberto, porque ela ameniza muito a situação, né? Se você é condenado a 5 anos, tem que ser 5 anos e pronto. Tem que ser assim. E a evolução vai para esse lado. Esta é a tendência do Congresso Nacional, porque agora a situação mudou, a vida é pendular. Uma época está de um lado e vê que não deu certo, regula, e tem que ser assim, fazer correções. Está comprovado de que a progressão de pena não é bom didaticamente para se formar uma sociedade mais segura. Certo, daqui a pouco a gente vai chamar o Cristiano Beraldo para completar o raciocínio dele. Eu preciso trazer o Roberto Mota só para ele se aprofundar em um aspecto que ele trouxe no comentário inicial sobre custos. Mota, de fato, os governos estaduais não têm como fabricar dinheiro. E, naturalmente, esse é um custo que acaba onerando bastante o Estado, né? Tantas tornozeleiras é um equipamento eletrônico. Agora, se o Estado quer que os detentos cumpram as determinações legais, é preciso investir em dispositivos. Eu nem estou falando sobre o fim da saidinha, estou falando... Imaginemos que isso nem tivesse sido aprovado. O Estado precisaria investir em algo para permitir que esses caras voltassem à penitenciária. Ou então, não liberem. Sem dúvida. A questão, Caniato, é que a liberação não é feita pelo governo do Estado. A liberação é feita por um outro poder, pelo Poder Judiciário. Então, eu imagino que o governo do Estado não tem a mínima ideia de quanto. Eu acho que essas tornozeleiras, elas são fornecidas como um serviço. O Estado não compra essas tornozeleiras. Ele paga um valor por dia de uso da tornozeleira. E esse valor cobre toda a implantação da tecnologia, manutenção e operação do serviço. Então, uma estrutura como essa você não amplia da noite para o dia. Então, é um processo meio complicado mesmo, assim como acontece em outras questões de equipamentos, compras, né? Tudo isso envolve licitação, que às vezes demora anos. Então, você fecha o contrato num governo para ser executado em outro governo. E aí, lá na frente, já mudou tudo. É muito complicado. Sem dúvida. E, naturalmente, o fim da saidinha também geraria uma economia milionária aos cofres dos estados. Agora sim, Cristiano Beraldo com a gente. Beraldo, queria que você então retomasse o seu raciocínio, sua reflexão. Me lembro que você iniciou o comentário dizendo: há muitas coisas erradas. Pois é, há muitas coisas erradas e a gente olhar toda essa questão do crime, Caniato, não só do combate ao crime, mas também lidar com o criminoso. Isso exige um investimento a sério. Infelizmente, nós não temos investimento a sério no Brasil. E eu vou trazer um dado interessante. Foi publicado hoje no portal Metrópolis que a Polícia Civil de São Paulo tinha um orçamento para esse ano, ou tem um orçamento para esse ano, previsto na casa de 16 milhões de reais, assim como a Polícia Militar tem um orçamento previsto na casa de 20 milhões de reais. Então, se você somar os orçamentos, quer dizer, o dinheiro que as polícias têm para fazerem manutenção em delegacia, nos batalhões, cuidarem dos veículos, das armas, etc., a gente está falando de menos de 40 milhões de reais. São 8 milhões de dólares, mais ou menos. E aí a gente tem que comparar com o que acabou de acontecer no Congresso norte-americano. Os Estados Unidos acabou de autorizar o envio de coisa de mais de 60 bilhões de dólares para a Ucrânia, para ajudar a Ucrânia na sua guerra, na sua defesa contra a Rússia. E aí a gente vai dizer, não, mas lá é um país em guerra. E aí eu tenho que perguntar, Caniato, o Brasil não é um país em guerra? Nós não vivemos uma guerra? Um lugar onde se morrem 40 mil pessoas por ano assassinadas não é um país em guerra?
num lugar onde você não tem liberdade para sair às ruas, falando ao telefone, usando um relógio, usando uma bolsa, que você não pode manusear dinheiro em qualquer lugar, que você tem que ter preocupação quando sai às ruas com seus filhos, com a sua família. Você está lá trabalhando pensando na sua mãe idosa, que tem que ir à farmácia, que tem que ir no mercado, e alguma coisa pode acontecer, às vezes alguém, para roubar-lhe um anel, um colar ou uma carteira, empurra uma pessoa idosa que tem ali um osso quebrado, uma coisa que eventualmente pode levar à morte. Essa é a nossa realidade. Então, se a gente não levar a sério o combate ao crime e tiver dinheiro para valer, para combater o crime, esquece. Olha só o nível da mediocridade do debate, Caniato. Estamos falando que não tem tornozeleira eletrônica. Isso é lá embaixo, na escala de prioridade. Como é que não tem tornozeleira eletrônica? Isso é o fim do mundo. Esse é o retrato do Brasil. Não é à toa que o crime domina uma sociedade cada vez mais acuada. Pois é, só para fechar esse tema, Zé, eu acho importante trazer então um complemento sobre o que a gente deve acompanhar daqui a pouco no Congresso Nacional. Então, o Congresso deve decidir o que em relação ao dispositivo vetado pelo presidente Lula, daquela proposta que prevê o fim das saídas temporárias, hein, Zé? Só para a gente atualizar a audiência. Perfeito. Antes eu queria dar os dados aqui, Mota dos dados do Distrito Federal, né? O custo da tornozeleira eletrônica, como você disse, não é compra, é tipo um aluguel, né? O valor mensal é de R$211, ou seja, cada preso, o custo do uso da tornozeleira eletrônica é de R$211 por mês. Isso no Distrito Federal. Para você ter uma ideia, foram gastos R$234 mil por mês, né? O que dá esse custo aí de quase R$3 milhões por ano nas tornozeleiras eletrônicas existentes aqui no Distrito Federal. Resumindo, portanto, cada tornozeleira 211. Como você, Mota, já disse aqui, isso é um excelente negócio para quem aluga tal tornozeleira eletrônica, que deve ser um chip de celular, não sei bem como é a tecnologia. Mas bem, o que está em jogo agora é o seguinte, o presidente Lula teve um debate ali interno, porque uma linha achava que ele não devia comprar essa briga, porque seria briga perdida, e outros dizendo, olha, nós vamos perder, mas é importante firmar a nossa opinião, a nossa bandeira de sempre, que é essa. E vetou, portanto, parte do projeto que fala exatamente da impossibilidade ou da proibição das tais e polêmicas saidinhas. Se o Congresso derrubar o veto, né, o que deve acontecer, tudo está mostrando isso, as articulações do próprio governo, então restabelece o projeto antigo aprovado na Câmara e Senado que prevê o fim das saidinhas, com exceção para os que estiverem estudando e tal, que é aquela emenda do senador Sérgio Moro, né? E imediatamente, quando o Senado derruba, já publica, né, promulga e pronto, está valendo. E aí fica o fim das saidinhas, o que provocou todo esse debate aqui. Decisão que deve ser tomada daqui a pouco. Qualquer novidade, atualização aqui em Os Pingos nos Is.